Boa tarde a todos aí que estão entrando na live. Se tiver tudo certo com o som aí, por favor, alguém me manda um ok se tá conseguindo ouvir bem. Sim, só para ter uma noção mais ou menos, né? Tudo certo com o som aí, pessoal? Tudo ok? Não dá pra ouvir? Tá ouvindo bem? Ah, que bom. Esperar mais um pouquinho aí pra ver se entra mais algumas pessoas na live também. Aí a gente já inicia. Aí, obrigado pela dica aí do irmão também que falou pra, pra virar a câmera. Ficou bem melhor mesmo. Só mais uns 2 minutinhos aí a gente já começa também. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde pro padre aí também que mandou mensagem. Pra Lourdes aí também, Miguel, o pessoal que tá mandando boa tarde. Sejam todos bem-vindos aí na live da paróquia. Bom, acho que já dá pra gente começar aí. Vou introduzindo aí o pessoal que for entrando, a gente vai se interagindo também, vai entrando no assunto. Então, para começar, vamos iniciar com uma oração também, pedindo a luz, né, do Espírito Santo para esse momento, para que tudo que for dito seja inspirado por Ele, seja inspirado pelo nosso Senhor, e que também os corações que assim ouvirem a live, participarem da live, ou os que forem assistir depois também, possam ter este momento como um suscitar vocacional para os jovens, possam sentir um arder no coração também, consiga retirar bons proveitos daquilo que for dito, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Boa Viagem, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vou começar me apresentando. Me chamo Joel, tenho 23 anos,
Sou seminarista diocesano, né? Eu parabenizo também já os meus irmãos que partilharam aí antes de mim pela manhã, os meninos escalabrinianos, né? Do qual a paróquia tem um vínculo muito grande. O nosso amigo salesiano também, o Michel. Gostei muito da partilha do Michel, não sei se ele vai assistir essa live, né? Mas já agradeço você também, Michel, pela partilha. Foi muito boa, ajudou bastante. E aqueles que não viram as partilhas anteriores à minha, né? Depois que eu finalizar essa, aproveitem e vão lá assistir, porque são ótimas mesmo, ficaram muito boas. Os meninos partilharam um pouco da história deles também, assim como eu pretendo fazer aqui neste momento. Como eu falei, né, sou diocesano, diferente dos meninos, né, que tem um carisma que eles falaram específico. Nós não temos bem um fundador, né, que nem eles têm ali, né, os escalabrinianos como São Carlos, os salesianos ali com Dom Bosco. Nós não temos um santo ali fundador que iniciou a obra, né, poderia se dizer assim, diocesanos. Nós partimos principalmente do carisma de Jesus Bom Pastor. Então, amanhã, né, vamos celebrar o Domingo do Bom Pastor, e ele é o nosso modelo, o nosso direcionador nessa caminhada. Jesus Bom Pastor. Nós nos espelhamos nele, né? Jesus que vai atrás daquela ovelha perdida e cuida dela e não se importa com o número, né? Tem até aquela frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Como se Deus não soubesse matemática, né? Porque ele abandona 99 e vai atrás de uma única ovelha. E para nós diocesanos é assim, é o cuidado com o povo, é o cuidado individual, é estar ali com a comunidade, estar ali presente. E eu vou falar um pouco mais do carisma diocesano, mas é uma introdução assim, né, dessa diferença nossa no caso. Ficamos numa igreja particular, poderia se dizer territorial. Então, eu sou seminarista da Diocese de Santo André. Então, estou delimitado a trabalhar em um território diocesano, né? Então, nós trabalhamos aqui dentro do ABC. Então, envolve Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra, Ribeirão, São Bernardo, com as suas diversas regiões. São Bernardo é muito grande. São Caetano, Diadema. Então, nós trabalhamos neste território, né? Este é o nosso envolvimento como padres diocesanos. Diferente dos meninos que partilharam um pouco do carisma da congregação deles, que eles estão sujeitos, assim, né? Poderia se dizer a ir para outros lugares do mundo, estarem presentes em outras dioceses e tudo mais. Então, temos essa diferença, né? Nós temos esse vínculo para trabalhar aqui mesmo na diocese, presente neste território, presente com este povo. Tem uma palavra que nós usamos na ordenação que é incardinação, né? Nós incardinamos, criamos raízes, fixamos a nossa carne aqui na diocese, né? Então, como eu falei, tenho 23 anos, participo da diocese. A maioria daqui da paróquia da Nossa Senhora da Boa Viagem não deve me conhecer, eu não tenho um grande vínculo com a Nossa Senhora da Boa Viagem, porque eu sou de origem de Santo André, tanto que aqui onde estou é a casa da minha família. Devido à questão do Covid-19, o seminário diocesano nós achou por melhor, né, os nossos formadores, que cada seminarista pudesse ir para a casa dos seus pais, ficasse com seus pais nesse período de pandemia, poderia se dizer assim. E estamos aguardando as coisas voltarem um pouco mais ao normal para continuar a caminhada dentro do seminário em si, né? Como cada um está dentro da casa das suas mães, assim, tudo mais. Então, eu sou daqui de Santo André, nasci aqui em Santo André, fui criado aqui e permaneço, né? E se realmente chegar a ser padre diocesano, vou continuar permanecendo na Diocese de Santo André, então, bem próximo, né? Não vou me distanciar muito deste local. A minha paróquia de origem é a paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui em Santo André, região leste. Eu tomei a liberdade de poder mostrar um pouco. Vou utilizar aqui ó, o livro da própria Basílica mesmo,
próprio livro de vocês, Os 200 Anos, que parabenizo muito, porque ficou muito bom este livro. Deu para dar uma amplitude, uma visão muito ampla da diocese. Com certeza, vocês como paroquianos, a maioria deve ter, né, este livro. E aqui na página 188 tem a minha paróquia de origem, que é a Nossa Senhora das Graças. Acho que dá para todo mundo ver. Então, aqueles que tiverem uma curiosidade, um pouco de conhecer a paróquia, está na página 188. Eu acredito que a maioria dos paroquianos deve ter este livro em casa. Essa paróquia sempre me acolheu desde muito pequeno, eu sempre morei aqui no bairro dela. E principalmente ela tem uma capela, né? Então, principalmente eu sempre morei aqui no bairro da Capela, sempre muito vinculado à paróquia. Então fica a dica aí para quem quiser conhecer um pouco mais, utilizem o livro da própria Basílica, que contém a história muito bem escrita ali da paróquia. Desde pequeno, meu falar de vocação, né, e contar um pouco da minha história vocacional, desde muito novo eu participo assim da igreja, da comunidade. Eu achei interessante, né, o que o Michel falou na live dele também. Eu compartilho muito disso. Cada vocação é muito específica, assim, no sentido que Deus chama cada um na sua história, Deus toca na história de cada um de uma forma diferente, né? E acredito que assim tenha sido comigo também, né? E acho que por isso que é bem interessante esse propósito de ver as outras lives que tiveram aí durante o dia, porque vai dar uma amplitude da visão vocacional. Desde muito novo participei da igreja, acho que lá mais ou menos por uns 7, 8 anos de idade eu comecei a participar. Não por um estímulo sozinho, poderia se dizer, mas por um estímulo mais da minha irmã. Eu não venho assim de uma família tradicionalmente católica. Não é uma família que desde quando eu nasci tem um cunho católico. Mas a minha irmã, ela começou a participar, né, dessa capela que é bem próxima aqui da nossa casa. E é praticamente subindo a rua, né, bem próximo. Então ela sempre foi ali engajando e tudo mais, e eu tive a curiosidade de poder ir com ela, então ela começou a me levar junto. Ela também não é muito mais velha que eu, então nós dois bem novos começamos a participar aqui da comunidade. E ela foi engajando em algumas pastorais, foi participando de alguns movimentos da igreja. E eu também, eu digo que na minha infância eu era mais ativista, poderia se dizer assim. Uma criança muito ativa, que pegava muitas atividades dentro da igreja, via uma pastoral e já queria participar. E aí eu fui caminhando, tinha algumas pastorais para crianças, né? Tinha uma que se chamava Trem da Alegria. Eu lembro que eu participava muito dessa pastoral. Ele era voltado mesmo para as crianças irem, poderem desenhar, aprender um pouco mais sobre Jesus. Então, foi muito bacana, foi uma experiência muito boa. Era até engraçado porque no final do ano, no Natal, eles davam presente para as crianças que mais participavam, né? E eu ganhava todos. Todo Natal eu ganhava alguma coisa, porque eu raramente tinha alguma falta, eu sempre estava presente na pastoral, sempre estava ali engajado, eu gostava, sabe? Desde criança eu peguei muito gosto por participar da igreja, estar ali ativamente. E algumas outras pastorais foram me chamando a atenção. Então, infância missionária, eu gostava muito dessa questão missionária, de poder sair para alguns. A gente saía, viajava para outros lugares para poder falar sobre missão, criança evangelizando criança, era o nosso lema, né? Então, fui muito me engajando desde pequeno e para mim era algo muito fantástico estar com a comunidade, né? E isso os meninos partilharam um pouco também no dia de hoje, né? Principalmente falando de vocês, da Basílica, eles falaram. E no caso eu falo da minha paróquia nesse sentido, a importância de viver dentro da comunidade e como a comunidade nos influencia positivamente para um discernimento vocacional. Ela tem essa importância, tanto que para nós diocesanos, quando nós falamos de paróquia de origem, para nós é uma alegria muito grande falar da nossa paróquia. A gente nunca perde a raiz, a gente volta para algo que nos constituiu, nos gerou, poderia se falar assim. Então, a comunidade aqui que eu participava, que tem o nome de Capela São Francisco de Assis,
ela sempre foi muito ativa, sempre muito viva. E eu entrei muito nesse dinamismo de vivacidade que a capela tinha, né? Eu fui participando até que achei interessante outras pastorais, como a dos coroinhas, estar ali, eles naquela atividade junto do padre. Eu achava muito fantástico. Os coroinhas, depois eu fui engajando mais em pastoral do teatro. Então, uma criança mega ativa. Já no começo, assim, já me vi muito movimentado dentro da igreja. Eu gostava muito de fazer teatro, acho que foi algo que desbloqueou muito da minha vergonha, poderia se dizer. Não que eu tenha tirado toda a vergonha, falar na frente da câmera é sempre difícil, mas foi algo que me ajudou muito, muito mesmo. Foram essas pequenas pastorais que eu fui participando desde pequeno. Mas eu gostava muito de ser coroinha, tanto que eu fiquei, acho que uns 8 anos sendo coroinha, fiquei um bom tempo como coroinha, era algo que me chamou muita atenção. Teve pessoas que dentro da comunidade que foram fundamentais nesse período de infância minha, que me falavam sobre Jesus, me diziam quem era Jesus, né? Não era só um participar ativamente que eu tinha, mas as pessoas me deram base também de quem era a pessoa de Jesus e por que nós fazíamos aquilo. Então eu cito essas pessoas, né? Eu lembro muito da Claudete, eu tenho certeza que ela não está vendo a live, mas eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela me ensinou muita coisa, sempre conversou muito comigo desde pequeno, sempre me direcionou. Eu tenho a minha madrinha, a Selma também, sempre esteve ali presente, sempre falou de Jesus. Acredito que a Selma deva estar vendo essa live, então agradeço muito, madrinha. Tem a Conceição também, foi uma pessoa incrível, me deu catequese, então me deu uma base muito forte. E a Dona Helena, lembro dessas pessoas porque foram fundamentais no meu quesito de crescimento de fé, no meu aprendizado do Cristo, desde pequeno, me enraizaram nessa base, né? Então, tenho que ter essa gratidão. Então, a vida em comunidade foi me gerando para as escolhas futuras, poderia se dizer assim. Eu não fui o tipo de jovem que, ao crescer, foi se desviando da igreja, poderia falar dessa forma. Eu sempre tive muitas amizades, ainda tenho amizades que não professam a mesma fé, ou que não têm fé nenhuma, se dizem com fé nenhuma, né? Se isso é possível, eu não sei, mas dizem, se dizem ateus. Eu tenho esses amigos ainda, são ótimos amigos e conversamos praticamente todos os dias. Mas eu sempre continuei muito firme na minha fé, sempre continuei muito firme na igreja. Desde da catequese, fui criando muita raiz também. Como eu falei, fiquei muito tempo no Coroinha, então algo que sempre me conectou muito na igreja. Depois disso, eu fui engajando na Crisma. Foi um momento bom para mim, mas eu não tenho a minha Crisma como um momento tão especial no meu caminhar de igreja. Eu gostava, mas não era algo que me atraía muito. Eu sou uma pessoa muito mais quieta, poderia se falar dessa forma, um pouco mais voltado para uma ala contemplativa, então uma ala mais Santo Inácio de Loyola, poderia se falar. E o minha crisma foi um momento mais agitado, era um dos jovens mais que tinham mais um carisma mais, sei lá, mais animado, poderia se falar assim. Então a minha crisma foi um momento mais diferente, não foi algo que me atraiu muito, eu não tinha muita vontade assim de ir na crisma, mas eu ia, lógico, achava bacana também. Mas não foi algo que me fixou tão forte assim, mas eu continuava na minha caminhada de igreja. Depois que eu terminei a crisma, eu resolvi ser cerimoniário, né? Como eu falei, eu gostava muito da questão de servir ali como coroinha, então quis dar continuidade. Então eu fui como cerimoniário, continuei ali na caminhada. E foi algo fundamental também a questão dos cerimoniários para mim. Foi um momento em que a comunidade me ensinou mais ainda. Tanto eu aprendi mais sobre o que seria a missa mesmo, estar ali próximo da missa, como que a importância dela para nós, o Cristo eucarístico na nossa vida. Então foi algo incrível, foi fundamental na minha caminhada. O momento da crisma também. Da crisma não, o momento dos cerimoniários também. Me ajudou demais. Eu continuei caminhando, acho que eu fiquei mais ou menos uns cinco anos
nos cerimoniários. Foi um período muito bom. Então, já imaginam, né? Se eu fiquei uns 8 anos ali de coroinha, e já teve um antes dos coroinhas, né? Eu já participava antes. Depois mais uns 5 de cerimoniários, olha, praticamente minha vida foi gerada em torno disso, sabe? Eu sempre vivi dentro da comunidade, acho que me viram crescer. Então, minha vida girou muito em torno disso, né? Desde muito novo. Eu não fugi muito do que a igreja me proporcionava. Então, eu quis dar essa pequena base para dizer como tem um momento especial do chamado vocacional, tem um momento do toque ali, né, que você se sente incomodado, assim como os meninos também falaram um pouco do incômodo do momento que eles sentiram, eu vou comentar sobre isso também. Mas eu quis dizer que não é algo que, para alguns né, como eu falei, chamado é muito diverso. Para alguns vem um momento assim e que a graça de Deus toca tão forte que eles se sentem chamados e vão e abraçam, né? No meu caso foi algo muito constitucional, se foi constituindo, foi criando, se desenvolvendo dentro de mim, né? Desde muito novo já foi algo que foi crescendo em mim. Então, teve um momento especial, mas queria dar isso, né? Eu tive uma base por trás, eu tive algo que me ajudou a crescer e a discernir esse chamado. Então, depois de tudo isso, assim, que eu vivi no meu período de infância, no período de juventude, acho que teve um momento de grande relevância, se não foi um dos maiores, que foi participar do grupo de jovens da paróquia. O grupo tem o nome de Elos em Cristo, eles ainda estão em ativa, graças a Deus, ainda continuam na caminhada. Eles me ajudaram demais, assim, ali eu pude aprender mais sobre oração, pude me aprofundar mais sobre espiritualidade, sobre a vida dos santos, né? Assim como os meninos falaram, é algo fundamental. Acho que a gente precisa ter bons paradigmas, né, para poder trilhar um bom caminho que a gente deseja, né? Se a gente não tem um bom paradigma, a gente fica perdido, né? Fica meio em devaneio. Então, acho que o grupo de jovens foi muito bom para isso, me ajudou demais. E tive a oportunidade também de participar da coordenação do grupo. Foi um momento muito grande, foi um momento muito forte para mim e teve essa grande relevância. Eu cito o grupo de jovens porque foi no período que eu estava nele que o chamado me veio com maior força, poderia falar assim. Teve um período especial antes disso, né? Só para mim colocar umas notas de rodapé na minha história. A minha paróquia ela sempre teve muita participação, né? Os padres que passaram por ela foram em grande parte diocesanos, né? Foram próprios padres diocesanos, diferente de vocês aí da matriz da Basílica da Boa Viagem, né? Que a maior parte foram os escalabrinianos que fizeram um ótimo trabalho aí e ainda fazem, né? Esse ótimo trabalho. No meu caso, na paróquia que eu participei, eu tive um contato muito maior com os diocesanos, né? Eles sempre vieram padres diocesanos para cá trabalhar aqui na paróquia, então foi o contato que eu tive. E com esses padres diocesanos vinham também bastante seminaristas trabalharem aqui na paróquia com eles. Eu vou explicar um pouco disso, né, desse trabalho que nós seminaristas diocesanos fazemos. Eu lembro que na minha infância teve um seminarista que foi muito bom para mim, assim, né, olhar o jeito dele e o jeito que ele trabalhava. Hoje ele é padre, né, graças a Deus. É o Padre Gonise, da Santa Maria do Demarque. Na época ele era seminarista aqui da paróquia, eu era criança também. E ele fazia uma ótima celebração para crianças, assim. Ele sempre envolvia as crianças nessa participação da celebração da palavra. E isso para mim era ótimo, era fantástico. Eu lembro que eu estava sentado no banco, assim, e aí o Gonise, né, o seminarista Gonise, na época, ele chegava e fazia uma pergunta, assim, para mim, assim, do nada, sabe? Sobre o que estava falando ali no Evangelho, sobre o que estava falando na segunda leitura. Eu ficava todo meio perdido, assim, meio, meu Deus do céu, o que eu vou falar? E começava meio que tremer assim de medo, né? E pra mim foi muito bacana essa interação que ele fazia com as crianças, sabe? Ele sempre perguntava pra mim, tanto que eu prestava maior atenção nas leituras pra falar, não, eu tenho que falar alguma coisa porque hoje ele vai me perguntar. E ele perguntava mesmo e eu nunca falava nada. Mas foi muito bacana, eu tive muita interação com seminaristas também na minha paróquia. Mas mesmo assim, nessa interação e nessa participação que eles tiveram, não teve
uma vontade em mim de falar, não, eu vou ser padre. Não, não tive isso, nem quando criança, nem quando mais novo. Lembro que tinha um amigo meu, ainda é meu amigo, né? Ele participava mais da paróquia, e o pessoal sempre falava que ele ia ser padre, né? A gente sempre andava junto, mas o pessoal falava que ele ia ser padre. Nunca falava isso pra mim, não. Pra mim era tranquilo. Aí falavam pra ele que ele sempre ia ser padre, ele falava, não, não vou não, tal. E não perguntavam pra mim, então também não dava muita atenção pra isso. Mas eu lembro que na época foi em 2014, teve um seminarista que veio trabalhar aqui na paróquia, hoje também ele é padre, graças a Deus. É o padre Guilherme, ele tá trabalhando na paróquia São Jorge, aqui em Santo André, Guilherme Franco. E ele perguntou pra gente uma noite, né, que a gente tava saindo do grupo de jovens, perguntou pra esse meu amigo Guilherme se ele queria ser padre, né? E ele falou, não quero ser padre não, eu quero ser delegado. Ele sempre falou que ia ser delegado, né? E tá estudando pra isso, graças a Deus. E aí ele perguntou pra mim, e você, Joel, você não quer ser padre? Você nunca pensou em ser padre, não? Eu falei, eu não, Deus me livre. Eu nunca pensei em ser padre, não quero. Isso daí não é pra mim, não. Fica só pra vocês aí mesmo. Ele deu risada, né? O seminarista Jorge estava junto com ele também, que ainda está no seminário, finalizando seu período. Aí eles deram risada e tudo mais, e o Guilherme sempre fazia essas provocações, me perguntava e tudo mais. E eu sempre negava, nunca tive vontade, nunca me bateu um desejo de ser padre naquela época, em 2014, não faz tanto tempo assim. Só que no ano seguinte, 2015, quando eu estava caminhando com um grupo de jovens, teve um evento que foi na paróquia Rude Ramos, ali em São Bernardo Centro, né? Era um evento que nós, o grupo de jovens, não queríamos participar de início, eu me lembro muito bem disso. Eu ainda não estava na coordenação, mas me lembro que não queríamos. Mas o padre, na época, que era o padre Felipe, né, ele, que está na Candelária, ele nos forçou um pouco aí, né, porque ele queria que a nossa participação lá. Então nós, sempre voltados à obediência, participamos, fomos, né, cara e coragem. E lá foi um evento muito tranquilo, foi um momento de interação entre a juventude no sentido missionário. E foi um momento muito forte na minha caminhada, né? Porque lá teve um momento que estávamos em roda, assim, e tinha vários missionários, né? Falando da sua vida missionária. Então tinha padres do Congo, tinham padres da Angola, tinham padres da Espanha, tinha missionários da Itália, missionários da França, então tinha uma diversidade muito boa. E cada um contando da sua experiência, cada um falando o que vivenciou, no chamado e tudo mais. E aquilo começou a me incomodar, aquilo começou a gerar algo diferente em mim, um incômodo bom, claro, não incomodar de um incômodo positivo. Começou a gerar um incômodo em mim, algo diferente batia o meu coração naquele momento, né? Algo me chamou a atenção muito forte, me prendeu naquele momento. E eu prestava atenção no que eles estavam falando e aquilo ia gerando algo em mim, um incômodo, e eu não sabia o que era. E eu comecei sabe, quase chorar, assim, poder se falar de tão grande que era a vontade de fazer algo. Naquele momento não me veio uma vontade de, quero ser padre que nem eles ali. Não era isso que eu queria, que eu sentia no momento, pelo menos, né? Mas me batia muito forte a vontade de poder fazer algo. Mas não era um fazer algo qualquer, mas era um fazer algo de doar a vida. Eu me lembro muito forte disso. Era um sentimento de quero doar a minha vida, quero dar a minha vida a fazer algo. Quero partilhar a minha vida, fazer ela doada pelas pessoas. Eu me lembro muito disso, me vinha muito forte essa vontade, né? E não era uma vontade que eu sabia que não brotava só de mim, né? Mas sem dúvida brotava ali de Deus e me batia muito isso. Eu quero doar a minha vida, quero doar a minha vida também, assim como eles também doam. Então, foi bem interessante porque aí no dia seguinte desse evento apareceu esse seminarista que sempre conversava comigo, que era o Guilherme. E aí ele veio conversar comigo, aí como você está, tudo mais. Aí, como eu já tava com aquele incômodo, eu falei, não, preciso conversar com ele, né? Fui, chamei o Guilherme, falei, então, Guilherme, eu tava me sentindo assim, meio incomodado e tudo mais. Ele falou, olha, isso é bem interessante e tudo mais. O que você já pensou sobre discernimento vocacional? O que você já pensou sobre vocação? Aí eu falei, eu nunca fui muito a fundo, não. Nunca busquei saber mais sobre vocação, né?
Ali falou, não, vou te indicar, tem o vocacional da diocese, que você acha talvez seja interessante conhecer para poder fazer o discernimento do que você está sentindo, né? Falei, não, tá bom, me passa, né, como que vai ser. Aí ele falou, não, vai lá e conversa com o pároco da sua paróquia, que era o padre Felipe na época, e ele vai poder te orientar, ele vai poder te ajudar a discernir. O processo de discernimento da diocese na época era de 2 anos, né, de discernimento vocacional. Então, o primeiro ano era com o padre local, né, com o pároco ali da paróquia, e o segundo ano eles te mandavam para a diocese para um acompanhamento com todos os meninos que estavam com vontade de entrar no seminário da diocese, né? E era acompanhado por uma pessoa ali da diocese mesmo, né? Um padre ali próprio para aquele acompanhamento. Então eu depois conversei com o Guilherme, assim, que ele me falou sobre o discernimento na diocese, eu não fui atrás, eu não fui, fiquei meio com vergonha, meio com medo. Isso era no começo de 2015, ali, eu acho que fevereiro de 2015. Aí eu demorei um pouco e na paróquia sempre tinha adoração nas quintas-feiras, né, adoração santíssima. E eu fui, né, uma quinta-feira lá para poder ter participado dessa adoração ao Santíssimo. E depois dela, saiu um amigo meu, né? Saiu também, tava ali na adoração, e ele terminou a adoração, ele saiu, eu fui conversar com ele. E o nome dele é Lucas, né? Aí eu fui conversar com ele, falei, oh, nossa, você aqui, esse horário, o que aconteceu, tudo bem? Ele falou, não, eu tô fazendo acompanhamento vocacional ali com o padre, tô buscando discernir. Aí eu falei, ixi, mano, agora que tem uma pessoa, já dá pra ir, né? Ir sozinho já dava mais vergonha. Agora que tem dois, agora dá pra ir, agora não vou passar tanta vergonha sozinho. Aí eu fui, comecei a fazer o acompanhamento ali junto com o Lucas e o Padre Felipe, né? Acompanhou nós dois. Ele acompanhou a gente durante o ano de 2015 todo esse período de 2015, nos acompanhava, fazia encontros, falava sobre vocação conosco, não só sacerdotal, mas ele falava também matrimonial, falava sobre profissões, né, sobre outras profissões, como pessoas que são vocacionadas, né, tanto a enfermeiras, médicos e tudo mais. Na época eu estava trabalhando, né, já estava trabalhando, eu era da área da logística, trabalhava nessa função. Fiquei um bom tempo ali trabalhando, tinha um bom tempo não, vai, uns 2 anos e meio, foi um tempo razoável. E foi um período muito bom, assim, do momento que eu trabalhava, né? E mesmo trabalhando, e mesmo desempenhando a função que eu gostava de desempenhar na empresa, ainda tinha esse incômodo em mim, né? Me batia essa dúvida vocacional. E eu fazendo discernimento vocacional, ao mesmo tempo trabalhando, então me batiam várias dúvidas enquanto eu estava trabalhando e eu me lembro que uma das coisas que me vinham bastante assim na mente, me batiam bastante sobre a reflexão vocacional, isso foi algo meio que decisivo também no momento que eu tive que sair da empresa, era de que eu preferia tirar todas as minhas dúvidas do que morrer com elas. Eu lembro que era a frase que eu mais usava na minha mente naquele momento. Prefiro tirar todas as minhas dúvidas, sabe, desenvolver tudo que eu tenho de dúvidas em mim, do que morrer ou viver uma vida sem saber, sem ter vivido essas dúvidas, sem ter buscado tirar essas dúvidas. E isso foi algo que eu plantei na minha mente que ajudou demais, assim. Eu precisava mesmo tirar as minhas dúvidas, mesmo gostando de trabalhar, mesmo gostando da função que eu fazia, a vontade que eu tinha, as dúvidas que eu tinha me batiam muito mais forte. Então eu fui trabalhando, eu fui conversando também no discernimento vocacional. Eu fui para o segundo ano de discernimento, que aí foi na diocese, né, o acompanhamento. Teve ali a transição também dos bispos da diocese na época. E fui acompanhando ali em 2016, foi o momento de discernimento ali vocacional com a diocese e com os meninos que também iam entrar. Se eu não me engano, na época tinham 41 vocacionados, quando eu estava ali no segundo ano, então era uma turma muito grande de vocacionados. E aquela incerteza, né, de quem será que vai entrar no seminário no ano que vem, será que eles vão me achar apto para entrar no seminário no ano que vem? Sempre batia essas dúvidas, não só em mim, mas em todos os meninos que estavam ali. E nesse 2016, quem nos acompanhava era o padre Adriano, né?
E ele falou que ia visitar as casas dos vocacionados, né? Era muita gente, mas ele escolheu algumas pessoas para visitar, para poder ir ali conhecer a família, saber como que era a vivência e tal da família. E ele falou um dia, né? Eu vou lá visitar sua família, Joel. Você tem disponibilidade no sábado, tudo mais. Era um sábado que eu ia trabalhar, me lembro muito bem disso. O Gustavo que mandou mensagem ali pra mim no chat. O Gustavo também estava nesse dia, ele veio aqui em casa junto com o padre. Então, o Gustavo também é seminarista, pra quem não conhece. E aí eles vieram, né, nesse sábado visitar aqui em casa. Eu fiquei mega apreensivo, fiquei, nossa, o padre vai visitar lá em casa, vai falar sobre vocação, nem sei como que vai ser, né? Como que a família vai acatar isso. E é algo que a maioria das pessoas tem dúvida, né? Como que a sua família reagiu e tudo mais. No meu caso, eu acredito que a família tenha reagido bem. Ao meu ver, no meu ponto de vista, foi uma reação muito tranquila. Todo mundo, o padre conversou com meu pai, com a minha mãe, com minha irmã, todo mundo compreendeu, todo mundo entendeu, tirou as dúvidas também no momento. Então foi um momento de partilha muito bom. Foi um momento onde eu me senti mais à vontade e mais decidido também a ingressar, né? Assim como o Michel tinha compartilhado na live dele, né? Ele falou da importância da família, eu também falo nesse sentido, né? A importância que foi a família para mim. Eu acho que é um apoio necessário, um apoio fundamental, não só para o sacerdócio, mas eu acho que para todas as vocações matrimoniais e tudo mais. Ter o apoio da família ao lado é algo diferente. Acho que motiva muito, nos impulsiona mais a ter confiança naquilo que a gente está escolhendo, né? Momentos de escolhas, momentos de mudança tende a gerar angústia, né, em nós. Então, ter um apoio, ter a confiança de alguém ali por trás, eu acho que é basilar, assim, no discernimento das escolhas que a gente vai fazer. Então, eu me lembro muito bem também, meu pai, ele já faleceu, né, meu pai faleceu no ano passado, mas eu me lembro de uma frase que ele falou, né, depois desse momento que teve com o padre. Perguntei o que ele achou, o que ele achava. Ele falou, olha, eu te apoio naquilo que você for escolher, não tem problema, sempre vou te apoiar. Mas eu te peço que você consiga seguir adiante, né? Que escolha, faça uma escolha e que consiga escolher bem e fazer o possível que seja a escolha certa, né? Então, eu tenho essa frase muito gravada do meu pai. Acho que foi uma frase que me ajudou muito naquele momento de escolha, né, de discernimento. Aí, nesse período de 2016, eles escolheram os meninos que iam ingressar ali no seminário. E aí, meu nome estava junto na lista. Então, em 2017, eu ingressei no processo formativo da diocese e comecei a trilhar, né, a vida mais junto ali do ser vocacional, do quesito ser padre, né? Discernir mais o que é ser padre, né? A gente tem uma ideia do que é ser padre, mas é fundamental o processo de seminário para a gente conseguir compreender melhor, conseguir fazer um discernimento melhor. Essa foi mais ou menos a minha história vocacional, né? Foi muitas coisas aconteceram, mas eu acho que ali dá pra nisso que eu contei dá para compreender, ter uma abrangência maior do que foi. O processo de seminário da diocese, a gente é semelhante a muitos outros processos. Tem a primeira fase, que é o primeiro momento, o primeiro contato com o seminário, a gente chama de propedêutico, que é uma introdução ali, onde você tira o vínculo, né, que você tinha antes. Então, precisei sair do meu trabalho, precisei sair do convívio familiar tão próximo, ir morar dentro do espaço do seminário, poderia se dizer assim, e lá conviver com os meninos que também tinham o mesmo desejo, sentiam o mesmo chamado, e poder trilhar junto com eles, né? Eu entrei com a minha turma com 15, hoje nós somos 10, né? Já saíram algumas pessoas, mas esse momento do propedêutico é fundamental, foi muito bom, foi um momento realmente de tirar um pouco as fantasias que a gente tem, né, do que era o ser o padre, e cair naquilo que é real, naquilo que é concreto, a proximidade com o povo, o amor pela entrega.
Então, foi um momento muito bom. É um ano de propedêutico que a gente tem aqui na Diocese. Depois que termina esse momento, esse período de um ano, né, de discernimento, de introdução, ingressamos em outra fase, que é a da filosofia. Neste período da filosofia ficamos por 3 anos, né, é o período também da faculdade de filosofia que nós fazemos. Eu estou nesse período da faculdade de filosofia, estou no último ano dela, estou terminando esse ciclo. Estou no terceiro ano da filosofia, estamos aí para concluir. Continuamos tendo aula, apesar de toda a pandemia. Temos aulas aí online, tudo correndo normal, tudo correndo dentro do normal possível, poderia falar. Depois, esse período, né, de 3 anos. E depois desse período tem o último período que dura 4 anos, que é a da teologia. Então, nesse período da teologia, o período mais de se aprofundar mesmo naquilo que é das nossas bases católicas, naquelas nossas bases de fé, na vivência mesmo, né? Porque a filosofia tem a sua base muito importante, principalmente para o conhecimento teológico, mas a teologia a gente se aproxima mais, está mais perto do que a gente vai trabalhar, querendo ou não, de convívio, de homilias e tudo mais, de poder falar mais propriamente de Deus, sendo a base teológica, né? Então, este é o último período do seminário. Então, ao todo, são 8 anos, né, para poder ser ordenado diácono. Para mim, aí faltam esses 5 anos, né, terminando este ano aqui da filosofia e indo para a teologia posteriormente. E nós, assim, diocesanos, como eu falei, né, amanhã é o domingo do Bom Pastor, nós nos espelhamos na figura do Bom Pastor, ele que nos alimenta, nos ajuda nessa base de fé. Mas temos também outros santos que envolvem ali a vocação diocesana que nos ajudam muito a discernir, né? Pronto, eu acho que a internet tinha caído. Acho que agora voltou. Consegui voltar. Então temos outros santos ali. Se voltou, me avisem aí, porque vai que eu tô falando e não voltou. Temos outros santos ali que envolvem o nosso carisma diocesano. Nós não temos, né, que nem os salesianos o rapaz salesiano comentou, Dom Bosco ali, né, que ajuda. Mas temos aqui o Santo Cura d'Ars. Para quem não o conhece, é muito importante conhecer a história dele, a história de um santo fantástico. Ele também foi padre diocesano. E deixa eu colocar aqui de novo, né, caso alguém queira ver. Ele foi um padre diocesano também. A maioria deve conhecer, né, o Santo Cura d'Ars. E ele nos inspira muito no carisma diocesano, né? Porque ele vivenciou o que nós vivenciamos, né? Pároco ali de uma paróquia, próximo ao povo, a busca pela conversão da sua comunidade, o amor que envolve aquelas pessoas e a entrega. Acho que para nós diocesanos a palavra entrega e a palavra amor é algo que nos ajuda muito. É algo que nos dá o alicerce do que nós queremos, o alicerce do que nós queremos desenvolver com o povo, né? O Cura d'Ars, a maioria conhece, então ele tinha ali a paróquia que ele foi designado para trabalhar, com os seus desafios, com as suas megas dificuldades, mas ele se doou por inteiro, né? Ele se entregou totalmente por amor ali àquela comunidade, por amor àquele povo e principalmente por amor a Deus. Sempre tem aquela passagem que ele fala pro rapazinho, né, que encontra ele na entrada de Arce, né? Você me mostrou o caminho de Arce, agora eu vou te mostrar o caminho do céu. Então, para nós diocesanos é isso, né? O carisma bom pastor, mostrar o caminho do céu, direcionar o povo de Deus a este amor à comunidade, à vida comunitária, a entrega da espiritualidade pelo amor aos irmãos. Então, eu vejo isso como muito fundamental, como um santo muito importante. E outro santo, compartilhando assim também, que eu tenho uma devoção especial, mas eu não falo tanto dele, mas eu gosto muito, é São Maximiliano Maria Kolbe. Tenho lido bastante, assim, bastante sobre ele, conhecido mais, apesar, com este livro aqui, né? Apesar do tempo às vezes não dar, mas eu tenho lido bastante. E ele me inspira muito, São Maximiliano Maria Kolbe. Eu acho que foi muito importante conhecer a história dele, a doação dele naquele campo de concentração, para ver a importância do sacerdócio, né? Independente da vida que ele tinha por ser padre, e ele olhou naquele momento
a importância que tinha de se doar naquele campo de concentração, quando os nazistas pegaram o rapaz e ia levá-lo para ser morto, e São Maximiliano Maria Kolbe falou, não, me leve no lugar dele, né? Podem me matar, mas não matem a ele, né? Então, é aquilo que Jesus nos fala, né? Só terá vida mesmo, em abundância, aqueles que se doarem, entregarem a sua vida por mim. Então, eu vejo essa inspiração de São Maximiliano Maria Kolbe muito grande na minha vocação, no meu chamado. Foi aí uma história que me tocou muito. E tem algo que ele fala que para mim sempre foi importante salientar, que ele estava ali construindo, né, a milícia da Imaculada, essa grande divulgação que ele fazia da milícia da Imaculada. E o pessoal falava, nossa, está crescendo muito a milícia da Imaculada, eles já estavam comprando maquinários, né? Tudo para poder ter uma imprensa maior, uma divulgação entre os outros países. E o pessoal falava, Maria Kolbe, nossa, está crescendo muito, está evoluindo muito a milícia da Imaculada. Que importância estamos tendo, né? E São Maximiliano falava para eles, eu não chamo isso de evolução, eu não chamo esse tipo de crescimento de evolução, né? Isso é Deus que conduz, mas o que eu chamo de verdadeira evolução é a evolução espiritual, é a evolução de alma, é a evolução interior. E eu tomo isso como um pontapé vocacional para qualquer pessoa, em qualquer estado de vida, em qualquer vocação. A importância do crescimento espiritual, a importância do crescimento de alma, porque não importa onde nós estivermos, não importa, que nem São Paulo fala, né? Com os ricos me fez rico, com os pobres me fiz pobres, me fiz tudo para todos. Esse se fazer tudo para todos demanda uma grandeza de alma muito, muito, muito grande. E é a grandeza de alma que eu busco, e é a grandeza de alma que eu vejo que o sacerdote precisa ter. E eu digo, não só os diocesanos, mas todos, né? É a grandeza de onde for, onde você estiver, onde te colocarem, onde Deus te chamar, é o lugar onde você tem que estar, é o lugar onde você precisa se doar por inteiro, porque é a sua alma, é a sua grandeza de alma que te impulsiona, independente do lugar que você foi posto. Deus está ali, Ele te chama e a graça dele há de agir, a graça dele há de te conduzir neste momento. Então, essa é mais ou menos um pouco da minha história, é o pensamento que eu tenho um pouco sobre vocação também, que eu quis compartilhar com vocês. Espero que tenha ajudado, espero que tenha passado isso com clareza. Eu deixo aberto também agora um pouco para perguntas. Se alguém tiver alguma curiosidade, tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, né, da vida diocesana, né, como tiveram diferentes meninos de diferentes congregações, de diferentes vidas, né, de vocações. Então dá para partilhar um pouco também, se alguém tiver alguma dúvida sobre como nós trabalhamos e como que é a vida do diocesano também. Mas o fundamental para nós é isso, né? Estar encardinado naquela região, estarmos presentes aqui, no nosso caso, neste grande ABC, estarmos aqui. Não somos padres que saímos para outros lugares, para outros países, não. Nós ficamos aqui mesmo, na região da diocese. Ajudamos as paróquias que estão aqui, né? Então, nosso carisma é estar com o povo, tirado do meio do povo e depois entregue para o povo. Estar ali trabalhando com o povo. É um pouco disso o nosso chamado vocacional. É um pouco disso da nossa entrega, no nosso carisma diocesano. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu ver aqui. Até o momento, não. Então, eu acredito que tenha sido até um pouco mais claro. Bom, neste período, né, de pandemia que a gente está vivendo, eu aconselho, né, a todos a buscarem, né, essa grandeza de alma que São Maximiliano Maria Kolbe falava, para que, posterior a isso, nós possamos voltar com mais força, possamos voltar
com vontade de suscitar, né, de ajudar as vocações nas nossas paróquias, nos nossos convívios, porque, como eu falei, né, a vocação ela depende bastante da vida em comunidade, do auxílio da comunidade. E como eu vi, né, os meninos que partilharam eram daí da Basílica, então vejo que vocês já têm esse trabalho de promoção vocacional. Peço que continuem rezando pelas vocações e que não deixe de desanimar, né, a juventude, né? Assim como o Michel partilhou agora de manhã, há muitas opções, há muitas coisas que desviam o nosso olhar no dia de hoje, nos dias de hoje, né? Mas que não sejam um empecilho para o discernimento da vontade de Deus, né? Mas que no meio de tudo isso consigamos encontrar a beleza da vocação, a beleza de se entregar, a beleza de constituir uma família como uma pessoa casada, a beleza de estar ali, criar os filhos em meio a uma sociedade tão conturbada como a gente vive, a beleza de estar numa vida em comunidade. Nós não somos seres para viver isolados, né, mas para viver em comunidade, viver com outras pessoas, porque ali nós conseguimos experienciar a Deus com uma grandeza maior. É no rosto do irmão, é no convívio, na ajuda com aquele que está necessitando, não só de material, mas também material, mas do irmão que está precisando de um auxílio espiritual. É neste contato que Deus se faz presente, é neste contato que nós podemos falar que Deus está de uma forma especial, né? Como ele fala em Mateus 25, estive preso, me foste visitar, estive doente, estava ali também. Então, estava nu e foste me vestir. Este é o contato, né? Deus se faz presente nos nossos irmãos e nós, tanto os meninos que partilharam e nós aqui como diocesanos, queremos vivenciar essa alegria do Cristo no outro. Essa alegria do Cristo naquelas pessoas que estão à nossa volta. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Ruth. Realmente, a vivência religiosa, não só a religiosa, né, mas todo tipo de vivência, é um contato com Deus diário, é uma busca diária. E acho que essa palavra busca é muito importante, né, porque envolve uma inclinação nossa, envolve uma disposição nossa, né, não é... Sempre vem a graça de Deus, né, Deus sempre envia a graça dele primeiro. Nós sempre temos o auxílio da graça, nada é só a vontade humana, mas auxiliados pela graça de Deus, o toque da graça de Deus é o que nos impulsiona a todos os dias buscar um pouco mais, todos os dias querer conhecer um pouco mais a Deus e desenvolver um pouco mais este amor a Ele. A Ruth me pergunta onde eu gostaria de ficar, se tem algum lugar que eu gostaria de fazer a experiência de paróquia ou missão. É uma pergunta bacana. Nós, diocesanos, sempre ficamos ali à mercê do olhar amplo que o bispo tem da diocese, né? Ele tem todas as paróquias como uma visão mais ampla da necessidade e de qual padre se encaixaria melhor ali para trabalhar. Mas a gente, no período de seminário, é muito difícil não sonhar, né, com alguma paróquia, não almejar algum trabalho, alguma missão. No período do propedêutico, a gente visita várias paróquias, assim, da diocese para conhecer a diocese em sua amplitude, né? Para conhecer, porque querendo ou não, antes de entrar no seminário, eu conhecia só a minha paróquia, né? Nossa Senhora das Graças. Depois, no primeiro contato com o seminário, a gente expande isso, a gente percebe a diocese como um todo, né? Porque ela é toda a nossa área de missão. Uma paróquia que muito me chamou a atenção no período que a gente visitou, ela fica em São Bernardo mesmo. Não sei se todos de São Bernardo conhecem ela. Ela fica ali no Pós-Balsa, ali naquela região ali do Pós-Balsa, né?
E é uma região muito precária, muito carente, necessitada de muita coisa. Ali não tem bem uma paróquia, estrutura a paróquia, poderia, um templo, poderia se dizer, tem um espaço para construí-lo, né? Mas ali me chamou muita atenção. Ali é uma terra de missão que eu gostaria, eu acho que é um desafio interessante, né? Mas só o futuro, só no futuro vamos saber o que vai acontecer, para onde eu vou. Mas como um mero sonhador seminarista, lá é uma terra que eu gostaria de trabalhar. Eu acho que tem muita coisa para ser feita e os padres que estão ali, né, que são da milícia, já fazem muita coisa, né? E eles querem dar o nome da paróquia de São Maximiliano Maria Kolbe, então também isso me chama muita atenção pela devoção. Então, mais ou menos, eu acho que se fosse falar, seria ali. A região de Mauá eu gosto muito também. É uma região que sempre me chamou a atenção no momento de quando a gente foi conhecê-la, né? Então qualquer paróquia ali da região de Mauá eu acho incrível para ser trabalhado. Tem um povo incrível, todo lugar tem um povo incrível, mas ali sempre me chamou a atenção, né? Então acho que são esses lugares que eu gostaria que, se fosse possível, quem sabe um dia aí, né? Vamos entregar na mão de Nossa Senhora. Se tudo der certo, seria ali. Bom, eu acho que é mais isso, assim, né, que eu tinha para partilhar com vocês. Espero que tenham entendido um pouco, né, do carisma diocesano, de tudo que eu falei. Acho que eu falei bastante também. Eu agradeço bastante de coração a todos que participaram. Espero que Deus possa tocar com mais força os jovens, principalmente, que se sintam, né, motivados ao discernimento vocacional, a querer tirar essa dúvida, se alguns sentem, né, esse ardor no coração, esse chamado de Deus para uma vocação específica, poderia se dizer assim. Busque ser acompanhado. Eu acho que os padres das paróquias têm muito essa característica de poder ajudar, de poder escutar aquilo que nós sentimos. Então, sempre buscar ajuda, tanto para a vocação feminina ou para a vocação masculina, sempre ter uma ajuda, ter a quem se apoiar é importante. Deixa eu ver. Realmente, a Ruth comentou, né? Geralmente a gente se encanta muito por lugares que tem necessidades, né? Eu acho que a inclinação vocacional vai muito para esse sentido missionário mesmo. Mesmo que a gente não faça missão para fora do país ou para fora da região da diocese, é sempre a missão que nos impulsiona, né? É sempre querer estar à disposição da missão que nos chama a servir. Então, aqui é terra de missão também, né? A Diocese de Santo André tem muito trabalho, é terra de missão, e nós queremos desenvolver muito mais naqueles lugares que estão com dificuldade, né? Então, isso chama muita atenção nossa, dos seminaristas, poderia se falar dessa forma, num todo. Eu quero terminar a live com uma oração. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui a oração vocacional. Ela é o ideal para a gente terminar este momento. Enquanto isso, né, enquanto eu pego aqui a oração, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para tirá-la. Aí aproveitem também, né, pra, só comentando, amanhã, como é Domingo do Bom Pastor, lembre-se nas orações de
todos os seminaristas, lembre-se de todos que passam por este momento de discernimento, que não é um momento tão fácil, né? É um momento difícil de discernir. Então busque sempre rezar, busque sempre colocar nas mãos de Nossa Senhora, né? Pessoas que passam por este momento de discernimento. Nós que estamos no seminário, né? Como eu falei, alguns irmãos saem, né? Do seminário após o período de discernimento. E isso é natural, faz parte do discernimento, né? Nós entendemos quando um irmão decide sair, quando ele fez um bom discernimento, né? E a gente reza por ele, né? Para que consiga continuar esse período de discernimento na vida, consiga encontrar o caminho que deseja, aquilo que mais chama atenção, o que a pessoa se sente inclinada a fazer, né? É muito difícil quando a gente se sente meio perdido na vida, né? Não sabe para onde vai, o que Deus quer de nós. E assim como foi falado nas outras lives, a oração é algo fundamental, né? Ela nos impulsiona a entender mais ou menos o que Deus quer de nós, o que Ele está nos chamando ali, a prestar atenção, a ouvir com mais calma. E sem dúvidas a oração, a entrega à Nossa Senhora é o que nos traz mais paz, nos traz mais certeza, poderia se falar dessa forma. Eu não encontrei a oração, mas mesmo assim não deixaremos de fazer uma oração pelas vocações. Deixa eu ver. Achei a oração. Vamos lá. Então vamos finalizar este momento com a oração vocacional, rezando por todos os nossos irmãos, os que partilharam neste dia, o nosso irmão que ainda vai partilhar nessa tarde também. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para os que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Que Nossa Senhora da Boa Viagem possa conduzir-nos neste momento de pandemia, para que possamos continuar em oração todos os dias, buscar fixar o nosso coração no amor de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Uma santa tarde a todos e muito obrigado a todos que acompanharam, e agradeço também ao Padre Alejandro pelo convite, pela confiança também aí para poder compartilhar a história. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Nossa Senhora acompanha todos nessa caminhada de fé e de amor.